Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, professora Larissa de Ciências, para mais uma aula para vocês, dando continuidade no conteúdo que nós vimos, anteriormente. Então, nós paramos, vamos fazer uma retomada rapidinho aqui. Na nossa última aula, nós paramos lá nos fatores que influenciam o clima. Estão lembrados? Quais eram esses fatores que nós falamos? Nós falamos então que a quantidade de calor que chega à Terra, ela é diferente por conta da inclinação, do formato do planeta. E falamos também das correntes oceânicas. Foi isso que nós trabalhamos na nossa última aula, estão lembrados? Agora, dando continuidade, sobre esses fatores que influenciam o clima, nós vamos falar sobre a circulação atmosférica. Vamos lá? O que seria essa circulação atmosférica? Atmosfera é uma palavra, que a gente usa para se referir ao ar. Então, a circulação atmosférica nada mais é do que os deslocamentos de massas de ar. Então, a gente já relembrou aqui, que na aula passada a gente falou das correntes oceânicas, que são movimentos de água, e agora a gente já sabe que as correntes atmosféricas são movimentos de massas de ar, ok? Essas massas de ar, elas podem apresentar temperaturas e umidades diferentes, dependendo da região onde elas são originadas. Então, por exemplo, olha só aqui. Quando uma massa de ar ela é originada sobre o oceano, naturalmente essa massa de ar vai apresentar mais umidade. Então, dependendo do local onde essa massa de ar ela é originada, ela vai apresentar temperaturas, umidades diferentes, tá? Depende então da origem dela. Então, as oceânicas, as formadas sobre o oceano, carregam bastante umidade. Já aquelas massas de ar nos continentes, geralmente elas são mais secas, tá? E quanto às temperaturas? Aquelas que são formadas nas regiões polares, tá? As regiões mais distantes da linha do Equador, elas acabam sendo massas de ar frio, tá? Então, regiões polares, ou também chamadas de temperadas, que são mais distantes da linha do Equador, essas regiões recebem menos luz, menos calor do Sol, portanto, o que a gente tem é a formação de massas de ar frio. E as massas de ar quente, onde é que elas são formadas? Elas são formadas próximas à linha do Equador, nas regiões equatoriais, tá? Regiões que a gente chama também de tropicais, beleza? Então, massas de ar, as temperaturas, a umidade, tudo isso vai depender do ponto onde elas são originadas. Conforme elas passam por determinadas regiões, elas vão se deslocando, elas vão alterando o clima daquele determinado local. Você já deve ter ouvido falar num jornal, tem uma massa de ar frio se deslocando em direção ao sul. O que significa isso? Significa que tem uma massa, uma grande quantidade de ar frio vindo para a nossa região. Então, geralmente, quando essas massas de ar se deslocam, ao passar por uma região, elas alteram o clima, o tempo atmosférico, naquele determinado local, naquele determinado momento. As massas de ar frio, quando elas chegam, elas acabam ficando, e as massas de ar quente se vão, tá? Então, é assim que chegam para nós as frentes frias. Esta é uma imagem de satélite, mostrando então essas manchas brancas que a gente vê, são essas massas circulando, sobre as regiões. O encontro dessas massas, ele é o responsável então pela formação das nuvens
e, consequentemente, acaba também formando, né, as nuvens carregadas que geram a precipitação, a chuva, tá? Então, dependendo da temperatura, da pressão, da umidade nessas massas de ar, é que elas vão dar origem às nuvens e, consequentemente, às chuvas, tá? Aqui nós temos uma imagem representando, então, né, a previsão do tempo. Muitos de vocês já devem ter visto isso, seja no jornal, né, na internet, enfim, são situações do nosso dia a dia. E da onde vêm esses dados que esse repórter, né, o jornalista está mostrando? São dados, então, fornecidos por empresas, né, técnicos, meteorologistas que levantam esses dados. Mais para frente a gente vai entender como que eles fazem isso, tá? Além disso que eu falei, da formação das nuvens e da chuva, uma outra coisa que também é resultado dessa movimentação, desse encontro de massas de ar, é a formação dos ventos. Olha só as imagens aqui, novamente imagens de satélites, tá? E nessas aqui a gente consegue ver a chegada de ventos, a formação de ventos fortes. Por quê? Por conta do encontro de massas de ar com temperaturas, com pressões, né, umidades diferentes. Muitas vezes, esse encontro dessas massas de ar podem formar fenômenos como granizo, como a neve, tá? Não só o vento, né, as nuvens e a chuva, ok? Qual que é essa circulação de ar? Como é que ela acontece? Então, fisicamente falando, né, a tendência é que o ar frio, ele sempre desça, porque ele é mais denso, ele é mais pesado. E o ar quente, ao contrário, por ser menos denso, ele tem a tendência de subir. Olha só as imagens aqui. Um ar-condicionado instalado no alto. Isso indica que essa residência, esse local aqui, é de um clima quente e o ar-condicionado instalado em cima, porque o ar frio vai descer, refrigerando aquele local. Se fosse um país, por exemplo, onde a temperatura é baixa, as pessoas instalariam um ar-condicionado mais próximas ao chão, para que o ar quente suba e acabe aquecendo o local. Então, sempre existe essa tendência, tá, de que o ar frio desça e o ar quente suba. Um outro exemplo aqui, ó. Vocês já repararam que quase em todos os aparelhos refrigeradores, o freezer é em cima? Por quê? Porque o ar frio descendo, né, ele mantém os alimentos refrigerados ali, então fica muito mais fácil, mais eficiente dessa forma o aparelho, tá? E aqui um balão dirigível. O balão, então, ele sobe justamente porque o ar vai sendo aquecido com o fogo, ali aquela combustão vai aquecendo o ar e aí, consequentemente, o balão vai subindo, ok? Quando a gente fala em massas de ar, nós precisamos tocar num assunto bem importante, bem preocupante, que é a inversão térmica. Você já ouviu falar sobre isso? Inversão térmica é um processo, né, meteorológico, um processo que vai afetar o deslocamento das massas de ar. Vamos dar uma olhada aqui na imagem. Essa é uma situação normal. Na nossa atmosfera, aqui nessa região onde a gente respira, nós temos, né, uma certa camada de ar quente e mais acima ela vai ficando mais fria. É natural que o ar quente suba, certo? Como a gente acabou de ver. No processo de inversão térmica, olha só o que acontece. O ar frio fica aprisionado nessa camada onde a gente está respirando. Ele não consegue subir porque tem uma camada de ar quente aqui, travando essa subida desse ar frio. E aí, o que acontece aqui, pessoal? A gente tem muito mais poluição, a gente tem muito mais calor, né, nessa camada. E é essa camada que a gente está respirando, tá? Então, é um fenômeno que bloqueia a circulação dos ventos, que interfere na nossa temperatura, né, da nossa atmosfera e também, olha só,
é um fenômeno relacionado à poluição atmosférica. Por isso que este fenômeno que eu estou falando, a inversão térmica, ela costuma acontecer nos grandes centros urbanos, como a gente pode ver aqui na imagem, né? São Paulo, um trânsito super agitado, um índice de poluição muito alto, né, sendo emitido na atmosfera, e aqui Nova York, tá? Então todos os grandes centros urbanos poluem muito a nossa atmosfera e aí a chance de acontecer essa inversão térmica, ela é muito maior, certo? E essa poluição, por que ela é tão prejudicial, né, para nós? Vamos dar uma olhada em alguns pontos, tá? Com a maior poluição na nossa atmosfera, as pessoas têm mais contato com esses poluentes, estão respirando, inalando esses gases. Mais problemas de saúde, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, né? Então, a chance de infarto, de vários problemas de saúde aumenta conforme as pessoas têm mais contato com essa poluição. Chuva ácida, você lembra o que é isso? A chuva ácida é um fenômeno, né? Quando a poluição, as moléculas poluentes se unem às gotículas de água das nuvens. E aí essa chuva vem ácida para nós, né? Ela é prejudicial para o meio ambiente, para a saúde. E também, né, uma das consequências dessa poluição no nosso ar é a intensificação do efeito estufa. O planeta vai ficando cada vez mais quente, né? A gente tem uma alteração nos regimes de chuva. Então, são vários aspectos preocupantes que a poluição, a inversão térmica trazem para nós, tá? São problemas ambientais e problemas de saúde pública também, né? Como a gente discutiu agora aqui. Além disso tudo que a gente já falou, da questão, então, das correntes oceânicas, da inclinação do planeta, além dessa questão das correntes atmosféricas, estes fatores também influenciam no nosso clima. Latitude, altitude e a vegetação. O que é a latitude? A latitude é uma distância, né, de um determinado ponto em relação à linha do Equador. A linha, né, que é uma linha que passa, né, imaginária, na metade ali, digamos, do nosso planeta, né? A gente já sabe que nessas regiões o clima é mais quente e nas regiões mais polares o clima é mais frio. Então, a latitude, ela também vai interferir, né? Por conta de essa distância, ela vai afetar diretamente a quantidade de calor do Sol que chega naquelas regiões, tá? Então, latitude é a distância de um determinado ponto da Terra em relação a essa linha do Equador. E ela também influencia nos diferentes climas ao redor do nosso planeta. Quanto à altitude, olha só, antes de passar para a altitude, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, né? O que eu acabei de falar sobre a latitude. Essa região aqui é a linha do Equador. Então percebam que nessa área chega muito mais radiação solar do que nas regiões polares. E é justamente por esse motivo que a latitude, né, interfere então no nosso clima, tá? E quanto à altitude? Ela é um fator também, né, que vai influenciar. E quanto maior a altitude de um determinado ponto, menor é a temperatura. À medida que a latitude vai aumentando, né, a temperatura vai caindo, tá? Isso é um processo natural. Então, olha só essa imagem. Aqui nós temos uma região lá da Oceania, tá? Chamada Tasmânia. E nessa região aqui vocês podem ver que lá no fundo tem, né, montanhas com neve. Por que a neve só lá em cima? Porque quanto maior a altitude, menor as temperaturas, tá? Por isso que a neve está lá em cima e aqui na região mais baixa, né, a gente não tem a presença dela, certo? Então, quanto mais alto um ponto, menores as temperaturas. E o porquê que isso acontece? De uma forma bem resumida, a gente pode falar que à medida que a altitude vai aumentando,
nós temos o ar, ele vai ficando mais rarefeito, menos moléculas de oxigênio disponível. Consequentemente, para o ar reter calor, vai ficando mais difícil, tá? Mas, para complementar, eu coloquei para vocês um QR Code que vocês podem acessar e vai levar vocês para uma matéria bem detalhada do mundo estranho, tá? Uma matéria explicando por que à medida que a altitude vai aumentando, né, a temperatura vai caindo, tá? Só para complementar, seria interessante você acessar esse material, ok? E a vegetação? O que as plantas têm a ver com o nosso clima? Você já reparou que se você está andando numa trilha, no meio, né, de uma área com bastante vegetação, o clima é mais fresquinho, mais úmido, até melhor para você respirar? Já percebeu isso? Por que isso acontece? Porque as plantas, elas liberam vapor de água na nossa atmosfera. Isso faz com que a atmosfera fique mais úmida, certo? Então a vegetação, ela vai interferir, ela vai contribuir para a umidade do nosso planeta, né? Do nosso clima, certo? Então manter a vegetação nativa das regiões é super importante porque, além do clima ficar muito mais agradável, isso vai influenciar também nos regimes das chuvas. Se a gente desertificar totalmente uma área, além do clima, né, ficar muito mais quente naquela região, a quantidade de chuvas vai ser afetada, né, secas, prolongadas. Então, manter a vegetação é extremamente importante, certo? Então, a gente trabalhou, né, até aqui sobre as correntes atmosféricas, falamos sobre o processo de inversão térmica, falamos um pouquinho da poluição que provoca essa inversão térmica, né? Falamos da latitude, altitude e vegetação. E agora chegou a hora, né, a sua vez, de pôr em prática o que nós trabalhamos nessa aula. Vamos lá? Questão 1, pessoal. Sobre as correntes atmosféricas, é correto afirmar? Nós temos 4 opções. A primeira opção diz o seguinte: são porções de ar com características próprias e que não sofrem influência da região onde se encontram? Alternativa B: as massas de ar só se originam no oceano, que gera uma quantidade enorme de ventos responsáveis pelas grandes massas de ar? Alternativa C: as massas de ar não se deslocam pela atmosfera, influenciando sempre a mesma região? Ou alternativa D: as massas de ar são porções de ar atmosférico que adquirem características do local em que se originam e deslocam-se pela atmosfera. E aí, qual você acha que é a resposta correta?
Qual foi a alternativa que você marcou aí? Vamos para a correção? Então, massas de ar, né, correntes atmosféricas, são massas de ar, mas são massas que elas têm características do local onde elas foram originadas, porém elas se deslocam, né? E elas vão então, através desse deslocamento, alterando o tempo daquela região por onde elas passam. Então, qual era a nossa alternativa correta aqui? A letra D, né? São porções de ar atmosférico que adquirem características do local em que se originam e deslocam-se pela atmosfera. Beleza? Pessoal, vamos para mais uma. O fenômeno de choque, o encontro entre duas massas, uma de ar frio e uma de ar quente, em que a primeira, vejam bem, a primeira, então a massa de ar frio, avança, né? Vai tomando conta daquela área, fazendo a segunda, que é a massa de ar quente, recuar. Esse fenômeno vai originar que tipo de massas, né? Que tipo de frentes que a gente fala de ar? Frentes frias? Frentes quentes? Chuvosas ou secas? Marca aí uma alternativa e eu já volto para a correção.
Essa foi bem fácil, né? O próprio exercício praticamente já nos dá a dica, né? Para nos levar à resposta correta. Quando ele fala que a massa de ar frio, ela vai avançando e a outra, né, a de ar quente vai recuando, então subentende-se que o clima daquela área vai ficar mais frio. Então, neste caso, acontece a formação das frentes frias. Então, para você que respondeu a letra A, é isso mesmo. Frentes frias são formadas, né, quando uma massa de ar frio vem fazendo aquela de ar quente ir embora. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma. É a distância de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Essa descrição que o exercício nos deu, ela se refere ao quê? À altitude? À latitude? À magnitude ou à amplitude? Essa tá bem fácil, né? Rapidinho, responde aí para mim.
Foi bem fácil essa, né? Quando a gente fala dessa distância de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, nós estamos nos referindo à latitude. Então, a resposta correta nesse nosso exercício era a letra B. Vamos para a última da aula de hoje. Observe a imagem. Olha com atenção essa imagem aqui. Nós temos uma situação em que a poluição está subindo em direção à atmosfera e nós temos uma segunda situação em que essa poluição está aprisionada nessa região mais baixa da atmosfera, onde nós respiramos, né? Onde estão as aves voando, tá? Essa figura refere-se a um processo de formação de um fenômeno climático que, por exemplo, acontece na cidade de São Paulo. Trata-se de qual fenômeno? Efeito estufa? Chuva ácida? Inversão térmica ou urbanização? O que você acha? Repara que a poluição não está conseguindo subir em direção à atmosfera. É este dado, essa informação que vai te ajudar a responder. Vamos lá então? Responde aí.
Que fenômeno é esse? Você reparou que a poluição está ficando aqui, ela não está conseguindo circular, subir. Por quê? Porque tem uma massa de ar quente aqui que não está deixando ela subir, né? Esse fenômeno atmosférico que não deixa essa massa, né, de ar frio subir e ela ficar aprisionada aqui, a gente chama de inversão térmica. Essa inversão térmica, sim, vai intensificar o efeito estufa, vai poder gerar a chuva ácida, né? E é uma consequência da urbanização. Porém, o nome desse fenômeno, então, é inversão térmica, ok? Pessoal, olha só essas manchetes que saíram recentemente nos jornais, na internet. A primeira aqui: mudanças climáticas agravam riscos à saúde, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A outra saiu no G1, saiu em janeiro desse ano. OMS alerta para aumento de doenças vinculadas às mudanças climáticas na próxima década. Olha só o que diz também. Organização Mundial da Saúde prevê piora nos casos de câncer de pulmão, nos casos de infartos, problemas respiratórios, caso não haja redução das emissões, né, de poluentes na atmosfera, o que contribui para o aumento das temperaturas. Por que eu estou colocando esse material aqui para vocês? Só para a gente concluir essa nossa aula pensando um pouquinho sobre essa questão da poluição atmosférica, que é um problema global, não é só nosso, tá? Indiferente da região do Paraná, né, que você mora, não é só nosso esse problema, é do mundo todo. Com a pandemia, vocês devem ter acompanhado notícias que a poluição, os índices diminuíram muito, né? Porque as fábricas pararam, porque os carros rodaram muito menos. Então, é claro que a vida não para, não pode parar. Mas nós precisamos, principalmente a geração de vocês, pensar cada vez mais nessas questões. A gente precisa encontrar formas de poluir menos o planeta. Por quê? Porque não se trata só do planeta. Trata-se também da saúde pública, da nossa saúde, né? Então, eu coloquei isso aqui só como um alerta para que a gente pense e reflita sobre isso, tá? E para fechar aqui, ó, essa é uma colocação também da OMS que diz o seguinte: entender que a mudança climática é uma crise de saúde. É fundamental para as políticas do governo. Além das emergências de saúde decorrentes de eventos climáticos, as mudanças elas pioram ainda os quadros de desnutrição, ajudam a espalhar doenças infecciosas que levam, né, as pessoas a ficarem mais doentes, a gente ter mais mortes, e que essa poluição ela causa 7 milhões de mortes todos os anos, tá? Então, isso é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, só para a gente entender o quanto o clima interfere na nossa vida, na nossa saúde, tá? E fechando então a aula de hoje com aquela recapitulando algumas informações aqui, né, de uma forma bem resumidinha. O que nós trabalhamos então neste momento? Sobre as correntes atmosféricas, os deslocamentos de massas de ar. Falamos desse processo de inversão térmica e da poluição. Falamos de latitude, longitude e também da importância da vegetação. Todos esses fatores que nós falamos nesta aula e na aula passada são eles que vão determinar os diferentes climas que nós temos ao redor do mundo. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha sido bem produtiva essa aula e nos vemos na próxima. Obrigada pela atenção.